Muito bem, nós temos um conceito para falar com você hoje, que é um conceito muito importante, que vem sendo cunhada na mídia, né, nacional e internacional como novíssima ordem mundial. Essa novíssima ordem mundial, que eu quero retornar com você, todo o conceito, né, de ordem mundial, da mesma forma que a evolução ao longo do tempo histórico de como que se desenvolveu, né, essa novíssima ordem mundial. Então vamos nos recordar. Você se recorda que ao final da Segunda Guerra Mundial, período, né, que foi lá de 1939 a 1945, se iniciou um novo momento da humanidade, caracterizada por uma nova ordem mundial. Essa ordem, obviamente, imprime, né, uma marca no campo comercial, no campo econômico, sociocultural e político-militar. Quero te recordar que nós estamos falando da velha ordem mundial, também chamada de bipolaridade, que foi aquele período de 1945 a 1991. Duas datas chaves, né? 1945, final da Segunda Guerra Mundial, 1991, o fim da União Soviética. Período esse marcado por um confronto de origem política, ideológica e militar. Política, onde eu tinha Estados Unidos e União Soviética em lados opostos, ideológica, porque eu tinha, na realidade, socialismo versus capitalismo, e sob o ponto de vista militar, porque eu tinha pactos de defesa mútua, do lado ocidental, a OTAN, a Organização do Tratado do Atlântico Norte, e do lado oriental, socialista, o Pacto de Varsóvia, liderado pela União Soviética. Esse momento foi marcado pela chamada Guerra Fria, ou seja, pelos conflitos indiretos entre as superpotências, notadamente a guerra, né, da Coreia na década de 50, do Vietnã na década de 60 e do Afeganistão na década de 70. Marcado também por uma corrida espacial, por uma corrida armamentista e por uma disputa de áreas de influência em termos globais, da qual a doutrina Truman, que era aquela ideia de contenção da expansão socialista na Europa e na Ásia, com a cooptação de países considerados estratégicos, e ainda o Plano Marshall, o plano de ajuda econômica para a reestruturação dos países europeus afetados pela guerra, e ainda o Plano Colombo, especificamente para o Japão, garantiu um momento, né, em que o mundo, de alguma forma, vivia uma separação marcada pelaquilo que Winston Churchill dizia, uma cortina de ferro que se abate sobre a Europa, determinando, inclusive, né, a divisão da Alemanha e a divisão de Berlim com a criação do Muro de Berlim. Mas em 1991, a União Soviética deixa de existir. E eu começo, então, a ter um outro momento que nós chamamos de a nova ordem mundial. Essa nova ordem mundial baseada num outro conceito, que é o conceito da multipolaridade. Estados Unidos, União Europeia e Japão a exercerem a sua influência sobre o globo. Especificamente, Estados Unidos sobre as Américas, a União Europeia sobre a Europa e também a África, e o Japão, né, em relação à Ásia. Lembrando a você que até o ano de 2010 o Japão era a segunda maior potência econômica do mundo. O conflito, então, deixa de ser um conflito de origem política, ideológica e militar, como o período da bipolaridade, mas agora passa a ser um conflito econômico-comercial entre um norte rico e desenvolvido versus um sul pobre e subdesenvolvido. Quero te recordar que nesse momento nós vamos ter a fragmentação do leste europeu, com algumas repúblicas se tornando independentes, como é o caso, por exemplo, né, da fragmentação da Tchecoslováquia em duas repúblicas, República Tcheca e República Eslovaca. Ao mesmo tempo que nós vamos ter a fragmentação da Iugoslávia, na Sérvia, Montenegro, Croácia, ou ainda a Estônia e ainda a Bósnia e Herzegovina e a Macedônia. Quero te recordar, né, que durante este momento nós vamos ter a emergência de maneira ainda mais clara das empresas transnacionais e da sua atuação global. Ora, mas esse momento termina com um outro evento político, né, internacional extremamente importante
pela sua catástrofe, que completa 10 anos esse ano, que são os ataques de 11 de setembro de 2001. Portanto, a multipolaridade vai, né, de 1991, fim da União Soviética, até o ano de 2001, os ataques aos Estados Unidos. Iniciamos, então, um outro momento, que nós chamamos de unipolaridade americana, onde os Estados Unidos se arroga, né, o direito de, como maior potência política, econômica e militar do planeta, agir de maneira unilateral, ou seja, colocando em xeque, colocando em questão o conceito de multilateralidade, ou seja, a solução de conflitos baseados em organismos multilaterais, como a Organização Mundial do Comércio, a ONU ou o FMI, mas partindo agora para uma unipolaridade. Nessa unipolaridade, os Estados Unidos invadem o Afeganistão, mais tarde o Iraque, sem o consentimento e aprovação do Conselho de Segurança da ONU, não ratifica o protocolo de Kyoto, cria e mantém a prisão da base de Guantánamo, avilta o direito dos prisioneiros de guerra, enfim, age de maneira completamente unipolar. Mas no momento atual, nós estamos vivendo aquilo que os analistas vêm chamando de novíssima ordem mundial, que começa também com um evento, a troca de poder histórica nos Estados Unidos, né, com a ascensão do primeiro presidente negro, né, e do Partido Democrata, né, ao governo americano. E aí nós estamos falando de Barack Obama, a era Obama, marcada fundamentalmente por uma ideia de unimultipolaridade. Ou seja, os Estados Unidos se reafirmam como uma superpotência política, econômica e militar, mas que aceita, num processo dialógico, na realidade, transferir poder político e econômico para as potências consolidadas, Canadá, União Europeia e Japão, e também para o grupo das potências emergentes, de maneira muito especial, o grupo do BRIC, Brasil, Rússia, Índia e China, embora não somente, porque nós poderíamos falar no México, na Turquia, poderíamos falar na Coreia do Sul, né? Poderíamos, enfim, falar da África do Sul, de outros países que emergem, né, como potências nesse século XXI. Na reunião da OCDE, a Organização para a Cooperação do Desenvolvimento Econômico, ficou claro que, na realidade, nós temos uma situação em que 56% do PIB mundial até o ano de 2020 estará concentrado nos países emergentes. E, portanto, né, nós temos uma situação aí muito diferenciada que classifica este momento como a novíssima ordem mundial. Portanto, tendo o retrato histórico de tudo aquilo que aconteceu no mundo a partir do final da Segunda Guerra Mundial até o momento presente, nós vamos dar uma olhada agora nos nossos slides e fazer uma revisão ponto a ponto, de tudo aquilo que nós falamos até agora. Dá uma olhada para lá. Vamos conferir essa questão? Confere comigo. Nós temos, então, uma situação, né, que você se recorda, que lá no ano, né, de 1991, nós vamos ter o fim, né, da União Soviética. E, por um outro lado, o ano de 2001, com os ataques de 11 de setembro nos Estados Unidos. Nesse período, né, que vai de 91 a 2001, nós tivemos, portanto, né, a crise do socialismo real, a queda do Muro de Berlim, o fim da União Soviética e, por consequência, o fim do Pacto de Varsóvia, a consolidação do capitalismo como alternativa socioeconômica mais aplicada em todo o mundo, e, na realidade, o mundo passa a ser, então, um mundo multipolar, onde o poder econômico, né, de um lado dos Estados Unidos, do outro da União Europeia, representado de maneira muito especial pela sua líder Alemanha, e o Japão, configurou um conceito de multipolaridade. A posição, então, na realidade, não é mais entre Estados Unidos e União Soviética, não é mais de cunho ideológico, político e militar, mas sim de cunho econômico comercial, entre o norte, via de regra, desenvolvido e industrializado, e o sul, pobre e subdesenvolvido. Se a gente puder analisar isso em termos de imagem, essa nova ordem mundial, que nós chamamos de multipolar, implica, né, os Estados Unidos e a sua área de influência, né, sobre as Américas,
a União Europeia, liderada pela Alemanha, em cima da Europa e da África, e o Japão, em cima da Ásia Oriental. O conflito, portanto, passa a ser de outra natureza, entre o norte, rico e industrializado, e o sul, pobre e subdesenvolvido. Lembrando para você que essas classificações não são classificações monolíticas. Isso porque no norte, por exemplo, nós poderíamos falar, né, da Albânia, que é um país pobre e subdesenvolvido, e no sul eu teria, por exemplo, a Austrália, né, que é um país rico e desenvolvido. Portanto, embora a classificação não seja monolítica, a maioria dos países do norte são desenvolvidos e industrializados e do sul subdesenvolvidos não industrializados. A novíssima ordem mundial começa, na realidade, a se configurar a partir da unipolaridade americana, com os ataques de 11 de setembro de 2001, a manutenção da doutrina Bush, que você se recorda, que pressupõe aquela ideia, né, da guerra ao terrorismo, da guerra preventiva, que leva os Estados Unidos à ocupação do Afeganistão e do Iraque, da dicotomia, que pressupõe a ideia, na realidade, de que ou se está do lado dos Estados Unidos ou se está contra os americanos. A liberdade e democracia para todos os povos, o conceito do eixo do mal, né, que envolve, né, Afeganistão, Iraque e Irã. Lembrando a você que depois da ocupação do Afeganistão, nós vamos ter a sua substituição pela Coreia do Norte como eixo do mal, e o projeto, né, para um mundo unipolar. Ou seja, os Estados Unidos como maior potência militar, econômica e também sob o ponto de vista político, né, em escala global. Essa novíssima ordem mundial, no entanto, tem um outro momento atual, né? A chamada doutrina Obama, ou era Obama, que se consolida de maneira mais clara a partir de maio de 2010, com uma doutrina de segurança nacional que implica o conceito de smart power, ou seja, o poder esperto, né? Menos poder militar e mais diplomacia. O adversário dos Estados Unidos não é o mundo islâmico, e sim a Al-Qaeda e os seus aliados. As ações militares sem ataques preventivos, a busca de apoio internacional, por exemplo, através da OTAN ou da própria ONU, o que inclui também, né, nesse smart power a ideia de que aquecimento global, guerra cibernética, terrorismo doméstico, proliferação nuclear, como questões também inclusas na segurança nacional. Quero te recordar, portanto, que os Estados Unidos mantêm hoje a ideia da unimultipolaridade, ou seja, os Estados Unidos como uma grande superpotência militar hegemônica, mas que cada vez mais divide poder com blocos econômicos e com países, no caso, né, o NAFTA, incluindo o Canadá, a União Europeia com a liderança alemã e a APEC com o Japão, mas, sobretudo, com o grupo do chamado BRIC, né, Brasil, Rússia, Índia e China. Lembrando a você que a OCDE, a Organização para a Cooperação do Desenvolvimento Econômico, afirma que 56,6% do PIB mundial estará até o ano de 2020 dentro dos chamados países emergentes. Mas lembrando a você um dado fundamental, né? Que crescimento econômico não significa desenvolvimento econômico. O Brasil é a 7ª maior potência econômica do mundo, no entanto, a distribuição dessa riqueza ainda acontece de maneira assimétrica pelo conjunto da população, o que caracteriza o Brasil ainda como um país de desenvolvimento econômico, né, não satisfatório para a maioria da sua população. Ok? Forte abraço para você, até a aprovação.